Olá pessoal, eu sou o Marcos Elias e agora vamos falar sobre como investir no cinema nacional. Estão prontos? Então vamos lá. Investimento em cinema, além de potencialmente atraente sob o ponto de vista de retorno, provém incentivos fiscais. O cinema brasileiro vem brilhando nos principais festivais mundiais. Exemplo disso são o filme Bacurau e A Vida Invisível de Eurípides Guzmão. Os investimentos em filmes nacionais são muito importantes para a nossa arte. Podem prover bons retornos e contam com incentivos fiscais garantidos por lei. O investidor recebe um abatimento de 6% no imposto de renda, pessoa física, e 3%, pessoa jurídica. Essa vantagem, entretanto, só vale para quem faz a declaração completa e não na forma simplificada de declaração. Essa é uma indústria com grande potencial de crescimento. Como, por exemplo, pelo menos 2 dos 10 filmes nacionais de maior bilheteria foram financiados, entre outros mecanismos, por captação de pessoas físicas. Os ganhos dos investidores em Tropa de Elite 2, que vendeu mais de 11 milhões de ingressos, foi substancial. O mesmo ocorreu para aqueles que apostaram os seus recursos no filme Se Eu Fosse Você 2, que teve um público pagante superior a 6 milhões de pessoas. Esse tipo de investimento é bastante transparente e rentável se soubermos escolher os projetos certos. A Netflix recentemente declarou que o audiovisual brasileiro vem passando por um momento de desenvolvimento e os investimentos vêm encontrando terreno fértil, além de muita isenção fiscal. Mas quais são os veículos para se investir no cinema brasileiro? A primeira forma é por meio de uma emissão de um título, um certificado de investimento para um determinado projeto ou filme. A segunda é a aplicação em fundos específicos, os chamados FUNCINE. O certificado de investimento audiovisual permite investir em um determinado projeto que tenha sido autorizado pela Agência Nacional de Cinema, ANCINE, registrado na CVM, para a captação de recursos. Cada projeto pode obter até 4 milhões em certificado. Um exemplo de projeto registrado é o Eduardo e Mônica, na CVM. O Banco do Brasil, DTVM, a gestora de investimentos do Banco do Brasil, e o BNDES estão entre as empresas que mais costumam apostar na indústria. E os certificados são abertos a pequenos investidores. As corretoras não cobram taxa de administração ou emissão para quem deseja investir em títulos audiovisual. Não há um valor mínimo para aplicação, mas dependendo da quantidade investida, dá até para ter o nome do investidor nos créditos. Há corretoras que trabalham com emissões de títulos para filmes. O produtor submete o projeto à ANCINE e depois de aprovado ele contrata a instituição financeira para fazer essa captação de recursos. O investidor pode ainda receber dividendos a cada 6 meses após o lançamento do filme, mas obviamente só no caso em que há lucro. O retorno é um percentual da receita líquida do produtor calculado sobre tudo que arrecadou após a bilheteria e distribuição direta e os gastos que teve com o projeto. O que sobrar, o saldo positivo, é dividido entre os investidores. FUNCINE, vamos falar dos fundos de financiamento da indústria cinematográfica nacional, o FUNCINE. Investe em diferentes ativos entre a indústria audiovisual, como por exemplo na melhoria de salas de cinema, produtoras, editoras de vídeo, infraestrutura, além de filmes e séries. Esses fundos são passivos à cobrança de 20% de IR do total investido e dos ganhos nos primeiros 5 anos de receita e 20% sobre os ganhos nos 5 anos depois da data do investimento. Pode investir até 6% do seu IR, também a taxa de administração. Em geral, esse tipo de fundo, por ter incentivos, não possui valor mínimo inicial, mas depende do gestor de investimentos. Você gostou desse vídeo? Deixe seu feedback nas redes sociais e interaja conosco. Um forte abraço.